Olá, bem-vindo ao canal da Educação Física da Escola Ari Menegato. Nós iremos, neste momento, estar abordando a segunda parte do conteúdo da Educação Física do primeiro bimestre. Quero deixar aqui para você, no rodapé desse momento que vocês estão assistindo essa aula, videoaula, o endereço do site da escola, www.arimenegato.com.br, na opção salas virtuais, roteiros, primeiro ano, e lá então você será levado para o Google Docs, onde estará todos os conteúdos do primeiro bimestre. E sem perder tempo, nós já iremos estar passando para o conteúdo, uma aula simples, rápida, objetiva, para que você possa ser orientado para a avaliação do primeiro bimestre. Quero estar já dizendo para vocês que esse primeiro bimestre, as notas serão 3 notas. A primeira nota foi avaliação prática, uma atividade prática. A segunda nota será avaliação teórica, 10 questões. E a terceira nota será a nota de participação, onde será avaliado não só a participação do aluno nas atividades de educação física, como bem a participação dos alunos nas atividades do centro de mídia. Ok? Então, o conteúdo do primeiro bimestre, essa segunda parte do conteúdo do primeiro bimestre, está dividido em dança e esporte combinatório. Eu quero falar para você que o conteúdo dança, ela faz parte da educação física, é um dos grandes conteúdos da educação física. A educação física é formada por esporte, ginástica, lutas, dança, brincadeiras, e todos esses conteúdos têm as suas vertentes, têm as suas, os seus fatores, têm os seus conceitos, e nesse momento, o primeiro ano do ensino médio, ele vai estar entrando num assunto bem interessante, e eu já faço uma referência para você que esse assunto que vai ser tratado já está na sua apostila a partir da página 109. Lá no Centro de Mídias, eles já concluíram esse assunto. Muito bem explicado, mas superficialmente, não foi aprofundado. Então, nós vamos ver sobre dança. O conteúdo dança, eu dividi em street dance, ginástica aeróbica e ginástica anaeróbica, step, zumba e crossfit, que são as atividades de academia que é muito comum você encontrar nos dias de hoje. Fazendo uma referência à ginástica aeróbica, que ela está sendo substituída aos poucos, porque já é uma modalidade dentro da academia não muito usual. Então, vamos lá. Levando vocês novamente para o navegador, eu quero falar um pouquinho sobre a ginástica aeróbica, já comentando sobre a ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica, ela é uma combinação da ginástica clássica com a dança. Ele é um treinamento dinâmico, onde exige um ritmo muito acelerado, que, somado a uma música com uma repetição acelerada, faz com que você realize movimentos de ginásticas muito coordenado, motoramente falando. No sentido estrito, a ginástica aeróbica ela é caracterizada por movimentos rítmicos e intensos, onde você tem um alto grau de gasto calórico e um impacto nas suas articulações, porque é um esforço físico muito grande, onde os movimentos têm que ser muito bem coordenados, mas exige uma velocidade muito grande. Os exercícios aeróbicos,
eles exigem muito dos grandes grupos musculares. O exercício aeróbico, para quem não entende o que é aeróbico é todo movimento, todo exercício feito com troca do oxigênio, ou seja, você pega o ar pelo nariz e solta pela boca. Não tem como fazer ginástica aeróbica se você não tiver uma respiração coordenada. Na ginástica aeróbica, você não consegue prender a respiração, que é uma outra vertente da ginástica. Existe ginástica aeróbica e anaeróbica. A ginástica aeróbica é a necessidade de troca de gases, a troca de oxigênio. Já a ginástica anaeróbica, ele não exige a troca de oxigênio. Você pode prender a respiração para executar o movimento. Mas nesse caso, como nós estamos falando de ginástica aeróbica, ela exige essa troca de gases, né? Ou inspirar ou expirar consecutivamente, porque eleva-se o batimento cardíaco, consequentemente, há uma queima de gordura, né? O aumento metabólico é exagerado ao ponto da queima calórica ser muito grande. Características da ginástica aeróbica. Como eu falei, elas são movimentos coordenados e onde você precisa ter um ritmo e, mais ou menos, quanto dura uma aula de ginástica aeróbica? A duração de uma aula de ginástica aeróbica ela é dividida em aquecimento, o aquecimento leva de 10 minutos, 15 minutos, dependendo do professor como ele vai aquecer, e depois existe o período de 30 minutos, aonde você faz a execução do movimento mais lento, na contagem desse movimento, e depois acelera ao máximo que você pode dentro do ritmo da música. Aí sim a desaceleração e o relaxamento desse movimento. Então, exige-se muito do corpo por volta de 50 minutos de aula, tá? Os movimentos são consecutivos e repetitivos, né? A contagem é sempre de 8, em grupos de 8, né? E eles podem ser movimentos divididos em movimentos femininos, masculinos. O movimento feminino na ginástica aeróbica é um pouquinho mais delicado. Movimentos mistos e em grupos. Existe campeonato de ginástica aeróbica mundial. No Brasil, caiu um pouco esse campeonato de ginástica aeróbica. Antigamente, na década de 90, ele era muito difundido. A ginástica aeróbica era muito praticada nas academias. E existia uma febre nessa época muito grande para que a pessoa praticasse a atividade aeróbica. Mas, com o tempo, com o aparecimento de outras atividades, a ginástica aeróbica ela foi perdendo o campo. Então, ela não é muito conhecida nos dias de hoje, ok? Uma outra ginástica, que é um outro tipo de dança, e que também não deixa de ser ginástica, é o street dance. O street dance, para quem quer uma tradução mais ao pé da letra, ela é uma dança de rua. É uma dança que surgiu na década de 30 nos guetos americanos. E é uma definição legal para você poder entender. Os movimentos de street dance, eles são coordenados, exige-se uma coordenação muito grande e harmonioso. É uma atividade que teve origem lá na década de 30 e que ganhou um grande movimento, uma grande visão, uma grande aceitação com o movimento funk, promovido por aquele nada mais, nada menos, por James Brown. Nos anos 80, o ritmo já havia conquistado todo mundo. E até nos dias de hoje, o street dance ele é praticado. Eu vou deixar esses textos para vocês. Eu vou estar transformando esses textos que vocês estão vendo em PDF e colocarei lá no repositório do Google Docs, que você terá acesso através do site, ok? Então, voltando um pouquinho no contexto da ginástica aeróbica, a ginástica
aeróbica, ela pode ser conhecida, ela pode ser entendida também como competitiva e não competitiva. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. O próximo assunto, nós vamos tratar sobre ginástica rítmica esportiva, você vai ver que já é uma ginástica mais competitiva. E você observa que são movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade, que exercitam a mente do praticante e requer uma concentração e raciocínio. A ginástica aeróbica exige que você pense e execute. Você não pode ser só copista do movimento, você tem que pensar no movimento dentro de uma estrutura rítmica, onde existe uma contagem, como eu falei, existe uma contagem de 8, e você tem que colocar esse movimento dentro de uma contagem de 8, para que você, então, possa estar executando esse tipo de ginástica. Aqui, quando a gente fala de ginástica competitiva, a ginástica aeróbica, ela entra dentro da ginástica competitiva. Existe a ginástica acrobática, existe a ginástica rítmica, que a gente vai ver daqui a pouco, existe a ginástica de trampolim e existe a ginástica artística, ok? Nós não vamos nos ater muito a isso, mas eu só quero dizer o seguinte, todo esse tipo de ginástica, ela usa dança. Eles precisam de movimentos, de um ritmo, de uma dança, de uma música, aonde esse contexto da música, ele faz com que essa ginástica, ela praticamente se torne uma dança, ok? O próximo que nós vamos ver é sobre o step. Step, a palavra step nada mais, nada menos significa degrau, né? É um tipo de ginástica também que exige uma música, existe um ritmo, exige uma sequência rítmica, uma contagem de sequência rítmica, aonde os movimentos são realizados em cima de um degrau. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso é um step. Esse é um step da Reebok, 2 steps da Reebok, e realmente ele representa um degrau, né? O movimento da ginástica é feito somente em cima do step. Em momento nenhum, no movimento de step, na ginástica, no step, você deixa o aparelho. Todo movimento é feito em cima do aparelho, dentro de um ritmo aceleradíssimo. Qual que é a vantagem de praticar o step? O step, a vantagem é aceleração cardíaca, aumento da aceleração cardíaca, aumento do metabolismo, consequentemente, aumento da demanda calórica, aumento do gasto calórico e, consequentemente, a queima de gordura. Qual que é a desvantagem? O fato de ser degrau, o indivíduo que pratica step, ele tem que ter uma boa condição física e uma boa estrutura anatômica. Porque como você precisa usar muito membro inferior, você precisa subir em cima de um degrau, você vai precisar fazer a flexão de joelho, flexão de tornozelo, joelho, quadril. Essas articulações, elas são muito delicadas. E quando muito exigida, ela tende a ter problemas futuros, principalmente joelho, ligamento cruzado, ligamento anterior, posterior, e a pessoa tem que ter uma estrutura muito boa para praticar o step. Existem graus de intensidade dentro do step, dentro da ginástica aeróbica, dentro do street dance, existem graus de dificuldades. Ele pode ser para iniciante, para intermediário, para avançado, e a pessoa ela precisa ter a consciência dela passar por esses estágios de preparação corporal, vamos dizer assim. Um outro movimento que ganhou muito notoriedade ultimamente, nos últimos anos, é a Zumba. A Zumba é uma dança que foi baseada nas danças latinas, uma ginástica que foi baseado dentro das danças latinas, como o merengue, o cúmbia, a salsa,
e entre outras. Ela é uma atividade fitness, uma atividade praticada em academia, em estúdios de dança, aonde é um exercício aeróbico, um exercício que exige uma troca de oxigênio e gás carbônico ao mesmo tempo, o inspirar e o expirar ao mesmo tempo. E essa atividade física, essa ginástica, ela exige muito, mas muito movimento coordenado. Então, a Zumba, ela é baseado mais numa dança do que propriamente numa atividade de uma ginástica. Algo assim que pode ser incorporado dentro da Zumba é o ritmo pop, o ritmo hip hop, né? É um ritmo frenético, muito, mas muito frenético, aonde exige-se demais do quadril, dos glúteos e da coxas, né? A coxa, fêmur. E aqui o texto fala que aproximadamente 600 calorias por sessão, por hora de treino. É muito grande, mas exige-se muito do corpo também. E por último, quero falar sobre o CrossFit. O CrossFit também ganhou notoriedade nesses últimos anos. Ele é uma atividade física que surgiu, pode ver que todas as atividades que eu estou falando surgiu fora do país, surgiu fora do Brasil. Geralmente vieram da Europa e praticamente a grande maioria vieram dos Estados Unidos. E o CrossFit é praticado desde 1990 nos Estados Unidos. Ela era praticado como treino para soldado americano. Era um treinamento, um tipo de treinamento muito pesado para os soldados americanos. Ok? O que consiste o CrossFit? O CrossFit consiste em exercício de musculação, exercício de alongamento e muitas vezes exercício baseado na capacidade respiratória. Pode ser usado também uma combinação com a natação. Tudo isso acontece no mesmo momento de treinamento? Sim. O CrossFit, todos esses exercícios combinados acontecem ao mesmo tempo, né? É feito exercício de musculação livre, já logo em seguida muda esse exercício de musculação para exercício de flexibilidade e exercícios respiratórios também que são feitos ao mesmo tempo. Benefícios. O benefício do CrossFit é muito grande. Já começa pelo tempo da sessão de treinamento, é entre 40 e 60 minutos. O corpo é levado ao extremo e aos seus limites mesmo. O corpo da pessoa é levado ao limite. Interessante dizer, o CrossFit, ele emagrece e ele constrói músculo. Então, as pessoas que não são muito adeptas às atividades de musculação, especificamente a musculação, ela pode, então, mesclar com outras atividades aeróbicas, onde pode, então, perde-se o foco da rotina de fazer exercício somente com aparelho e parte-se, então, para fazer exercícios mais variados, uma combinação de exercícios, tá? Outro fator interessante é que ele tem resultados rápidos, reduz o estresse e, que eu falei, é uma diversidade de exercícios, ok? Voltando, então, a falar do conteúdo, eu falei da dança. Pode entender. Eu falei do street dance, da ginástica aeróbica, do step, do zumba e crossfit. Mas não perca o foco da dança. A dança em si, os movimentos graciosos, harmoniosos, o movimento sequenciais, ritmados, que exige uma coordenação motora muito grande, que é baseado numa música. Então, a dança em si, ela não perde o foco. Todas essas modalidades que eu citei, que eu repito de novo, street dance, ginástica aeróbica, anaeróbica, step, a zumba e o crossfit, ela está baseada na dança. Ela não perde o foco da dança, ok?
Nesse momento, a gente vai falar sobre esporte combinatório. Por que a palavra combinatório? A palavra combinatório vem de combinação. Então, são exercícios ritmados, baseados numa música, aonde você coloca aparelhos que vão fazer parte dessa ginástica, ok? Então, vamos lá, vamos partir de novo para o navegador. Vamos fechar algumas abas aqui que já não seria interessante deixar a aba aberta. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Vamos tentar entender um pouquinho da ginástica rítmica. Primeiro, a gente vai passar um vídeo aqui. Presta atenção no vídeo, para que nós possamos, então, logo em seguida, conversar sobre ginástica rítmica desportiva. A ginástica é uma manifestação corporal que teve sua origem há milhares de anos. E na Idade Antiga já existiam indícios de prática de ginástica. Na Grécia, por exemplo, a ginástica era tão valorizada que já integrava os Jogos Olímpicos na Antiguidade. Por isso é comum dizermos que, além do atletismo, a ginástica é um dos esportes mais antigos do mundo. Os romanos antigos, por sua vez, utilizavam a ginástica como uma forma de preparar os corpos de seus soldados para as batalhas. Contudo, foi apenas durante a Idade Moderna e Contemporânea que as primeiras sementes do esporte ginástica e suas futuras disciplinas competitivas foram plantadas. A ginástica rítmica foi influenciada por diversos pensadores, escolas e movimentos europeus, mas destacam-se 4 correntes principais: pedagógica, artes cênicas, dança e música. O processo de sistematização da GR enquanto modalidade esportiva se deu em meados do século XX, com maior evidência para as ações da antiga União Soviética. Se pensarmos no percurso histórico da GR, fica fácil entender que ela é definida pela tríade movimentos corporais, música e aparelhos manuais. Muitas informações, né? Vamos tentar destacar algumas datas marcantes e desenhar a linha do tempo para facilitar. Em 1962, a Federação Internacional de Ginástica reconheceu a ginástica moderna como esporte independente. Em 63, tivemos a realização do primeiro campeonato mundial. Em 1970, foi a publicação do primeiro código de pontuação. Logo em seguida, em 72, houve a troca do nome para Ginástica Rítmica Moderna. Em 75, o nome trocou de novo, desta vez para Ginástica Rítmica Desportiva. Em 1984, tivemos a primeira participação nos Jogos Olímpicos enquanto um esporte independente. Em 96, foram incluídos os exercícios de conjunto nos Jogos Olímpicos. Em 1998, o nome trocou uma vez mais para ginástica rítmica. A GR, sigla como a ginástica rítmica é conhecida, é regida pela Federação Internacional de Ginástica. A FIG foi fundada em 1921. Abaixo dela, temos 5 uniões continentais: na Oceania, Ásia, Europa, África e aqui na América, a União Pan-Americana de Ginástica, mais conhecida como UPAG. Logo abaixo temos a Confederação Sul-Americana de Ginástica, a CONSUG, e no Brasil, a Confederação Brasileira de Ginástica, CBG. Atualmente, temos 8 modalidades ginásticas como disciplinas da FIG. A ginástica para todos, que é a única modalidade não competitiva, a ginástica artística masculina, ginástica artística feminina, ginástica de trampolim, ginástica acrobática, ginástica aeróbica, o parkour, que foi incluído recentemente como uma das disciplinas da FIG, e a ginástica rítmica. A GR pode ser praticada individualmente ou em grupos de 5 ginastas. No individual, as ginastas competem 4 exercícios e no conjunto 2, sendo um simples e o outro misto. Os aparelhos da GR são arco, bola, massas, fita, além da corda, que atualmente não faz mais parte da categoria adulta e a partir de 2021 também não fará parte do programa individual juvenil. Como já falamos, a tríade da GR é composta pelo manejo desses aparelhos, pela música e também pelos movimentos corporais, cujos principais são os saltos, os equilíbrios
e as rotações. Mas um exercício de GR não se limita a isso. O código de pontuação tem muitas outras regras, mas isso é papo para um outro momento. E aí, gostaram de saber mais sobre a GR? Então não deixem de curtir, fazer comentários e seguir o nosso canal. Inscrevam-se no nosso site para receber as novidades e nos sigam nas nossas redes sociais. Até a próxima! Então, uma coisa que me chama a atenção, ginástica rítmica. Então, vamos tirar esse aqui, esse desportiva, e colocar GR. Eu fiz de propósito, para que você percebesse o quanto a ginástica ela é importante no contexto histórico do esporte. E a ginástica rítmica ela não é diferente. Duas coisas para chamar a atenção para vocês. A ginástica rítmica, ela tem 3 fatores importantes. O corpo, a música, a dança e os aparelhos. Então, a ginástica rítmica, ela é baseado em 3 fatores importantes para acontecer a ginástica rítmica. Por isso que é o esporte combinatório. Corpo, atividade corporal, a música, a dança em si e os aparelhos. Ok? Tudo bem até aí? Então, outra coisa interessante que eu percebi que no vídeo, e isso é legal tratar com vocês, a ginástica rítmica é uma ginástica praticada especificamente pela mulher. É uma atividade mais feminina. Mas existem os movimentos masculinos, existem os movimentos rítmicos, ginástica rítmica masculina, mas que ainda não é aceita no cenário mundial, tanto que não faz parte dos Jogos Olímpicos. Nós não vemos, pelo menos aqui na América, nós não vemos movimentos, campeonatos de ginástica rítmica masculina. Não que a mídia nos faz entender, nos faz compreender, ou chega ao nosso conhecimento, mas o que mais que nós vemos hoje na televisão, nos vídeos que são gravados, é a ginástica rítmica voltado para o público, para a mulher mesmo. Os movimentos são mais graciosos para a mulher, ok? Vamos lá, então, próximo vídeo. Esse vídeo que eu vou estar mostrando, eu vou estar parando aos poucos para falar para vocês. É bem curto, mas ele não tem som, ok? Então, vamos lá. Ginástica rítmica, e aqui ele fala sobre os 5 aparelhos. Observa que os 5 aparelhos que são usados, ele tem o arco, a fita, a corda e a bola. Todos esses aparelhos, eles podem se tornar coletivo, em grupo, ou pode ser apresentado individualmente. Observa que para apresentar a ginástica rítmica, a GR, é necessário estar num lugar, né, numa área demarcada, e essa área demarcada, obrigatoriamente, a ginasta, ela tem e ela precisa fazer os exercícios dentro dessa área demarcada. Eu esqueci de um aparelho, que eu esqueci de falar. Além do arco, fita, corda, bola, tem as massas, ok? Vamos lá. Aqui, então, competição individual, que é feito por arco, bola, massas e fita, ok? O que é competição individual, professor? Competição individual é onde somente uma ginasta ela vai na área demarcada e com posse de um aparelho, o aparelho que ela tem mais habilidade, então ela faz uma apresentação de 1 minuto e 30 para apresentar, então, os movimentos de dança. Olha que ginástica rítmica é uma ginástica combinatória. Então, o movimento de dança exige a expressão corporal, o corpo está junto. A dança, que tem uma música por trás, e um aparelho.
E aqui é a ginástica, a GR, a ginástica rítmica, em conjunto. O que é conjunto? Conjunto são, no máximo, 5 atletas, todas elas com o mesmo aparelho, aonde elas realizam movimentos coordenados, e esses movimentos, com posse de um aparelho, elas realizam, então, movimentos baseados numa música de livre escolha, e ela incorpora, então, o movimento de dança, ginástica e o aparelho junto. Observa que elas podem também usar 2 tipos de aparelho nesse conjunto. As notas, elas são dadas aos movimentos junto com o aparelho que essa ginasta está apresentando. Geralmente são 3 juízes. As notas, é isso que você está vendo, as notas, elas giram em torno de valores altos, e quanto mais perfeito esse exercício é feito, a nota é alta. O arco é um aparelho da ginástica rítmica, da GR. Em momento nenhum, eu vou estar já adiantando, pode perder o contato do aparelho. Esse aparelho é a corda. Em momento nenhum, na execução do movimento, pode-se perder o contato do aparelho. Essa é as massas. Essa é a bola. Essa é a fita. E em momento nenhum da apresentação, seja individual, coletivo, pode-se perder o contato com a bola. Voltando aqui, quero dizer o seguinte: o assunto é muito interessante. Não esqueça sobre a dança e sobre o esporte combinatório. A avaliação vai ser baseada nos assuntos do primeiro bimestre. A partir da página 109 da sua apostila, você terá melhor explicação. Acredito que você vai ter uma base para você entender, mas a explicação não vai ser muito clara. Mas eu farei de tudo para colocar os textos complementares para que você possa, então, se orientar. Não esqueça de acessar o site www.arimenegato.com.br. Na sala virtual, opção sala virtual, roteiros de estudo, primeiro ano, você será levado, então, para o repositório Google Docs, onde estará todos os textos complementares sobre o assunto do primeiro bimestre. Um forte abraço para você e até a próxima.